Meu nome é Luciane da Costa Meyer, tenho 47 anos, casada há 29 anos com o pastor Matheus Meyer, daqui de Bento Gonçalves. Estamos aqui nessa cidade há 4 anos, a convite do pastor Eliezer, fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar. E em 2017 ele me chamou para assumir o grande coral da União Feminina e assumir um grande compromisso desses para fazer a obra de Deus, né? Veio sobre mim uma grande responsabilidade e eu, no momento assim, me achei incapaz de fazer esse trabalho. E a minha garganta, então, naquele momento começou a doer, a me incomodar, porque eu queria apresentar o meu melhor para o Senhor, sempre o meu melhor para o Senhor. E eu procurei o médico, fiz tratamento, tomei antibióticos naqueles dias, e o congresso chegava os dias e a minha dor de garganta não passava, e eu tomava mais antibiótico, voltava ao médico por 3 vezes até que ele resolveu então me encaminhar para o otorrino. Isso ainda no ano de 2017. Cheguei na otorrino e ela então verificou que a minha garganta estava limpa, meu ouvido estava limpo, mas pediu então uma ressonância, uma tomografia que eu fizesse. E naquele mesmo ano eu fiz uma tomografia. Mas custou eu ter que fazer esse exame, né? E quando eu fiz, passou-se algum tempo, o médico do Hospital Tacchini então me chamou de volta para que eu refizesse esse exame. No dia que o hospital me ligou, eu senti já algo diferente. Não quis falar assim de imediato para o meu esposo, mas no dia eu falei, vamos comigo no hospital, porque alguma coisa de diferente aconteceu e eu preciso ir até lá, aquele lugar. E cheguei, fiz o exame, eu estava muito nervosa, mas o médico me tranquilizou e disse que não havia nada. E eu levei então 3 meses para ser chamada novamente à otorrina e levar aquele exame lá para a médica. Então se passou, entrou o ano de 2018 e chegou no dia 7 de março de 2018, o dia que eu recebi diagnóstico, a qual a gente não quer receber. Há 16 anos cuidando, pastoreando a igreja, cuidando de vidas, sendo médico, né, como nós costumamos dizer, médico da alma para os outros, apresentando Jesus, aquele que faz milagre, e sempre para a vida dos outros. Incentivando, animando, trazendo palavras de milagre, pregando que Jesus cura, e enfrentamos aqui em Bento Gonçalves, nesse período que aqui estamos, agora está completando 4 anos, mas tivemos nesse período perdas de irmãs, esposas de companheiros do ministério, de pastor, que morreram por causa desta enfermidade que é o câncer. E a irmã Luciane, a minha esposa, ela já tinha tido outros diagnósticos que levaram ela a ter medo, muito medo de ter câncer. E ela ajudou essas irmãs no período de enfermidade, ela esteve junto, ela acompanhou, ela esteve no hospital, e daqui um pouco nós recebemos a mesma notícia que essas outras irmãs também tiveram. Mas aquele foi um dia muito diferente, porque a doutora que me recebeu, que me atendeu naquele dia, já começou um tratamento todo diferente ali naquele dia, que eu já senti a mão de Deus, o agir de Deus naquele dia, porque ela falou comigo de uma maneira especial,
foi um cuidado especial que ela falou comigo e ela disse assim: olha, dona Luciane, eu estou olhando aqui algo no seu exame, não quero que a senhora fique nervosa, eu estou encontrando algo aqui, eu vou ter que escrever umas palavras bem duras aqui, que é um possível tumor, para a senhora não ficar nervosa, porque a senhora está sozinha. Aí o meu esposo não estava comigo, porque ele estava fazendo um curso de pastores, né, em outra cidade, e ele não pôde me acompanhar, visto que era um exame apenas de rotina, né, então não teria o porquê ele ir comigo naquele exame. Então ela foi me acalmando e me dizer aquelas palavras, e ali eu já via o cuidado de Deus para minha vida, né? Mas a gente sente um baque quando a gente lê aquelas palavras naquele relatório do exame. E eu vim para casa naquele momento, e a irmã que me acompanhava, né, ela dizia assim para mim: irmã Lu, tem alguma coisa de errado? Eu dizia: não tem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E ela dizia: mas eu sinto que tem algo diferente com a senhora. E eu disse: tá tudo tranquilo. Até que no caminho ela parou o carro e disse assim: me fala o que tá acontecendo. E eu disse: olha, eu não quero que você comente com ninguém, até porque não é de fato ainda certo, mas nós vamos levar para um segundo médico, meu esposo ainda não sabe, eu vou falar somente contigo, né? Mas existe então a possibilidade de eu realmente estar com um tumor na minha cabeça. Ela ficou nervosa, naquele momento a gente orou no carro, e eu cheguei em casa, meu esposo não estava, chegou somente no final da tarde, né? E eu tinha chegado de um seminário de preparação de evangelismo para pastores, e ela me deu o diagnóstico, o laudo do médico, e pediu para mim ler. Eu li assim meio corrido, estava no horário de ir para o culto, e li aquele, não entendi bem na hora dela, disse assim: tu não entendeu o que tu leu? Aí eu voltei com mais atenção, foi quando eu vi o diagnóstico escrito ali que ela estava com um tumor, e eu me levantei, eu sentei assim, foi muito rapidamente, aí eu me levantei, coloquei a mão sobre o ombro dela e disse: não te preocupa, que esta enfermidade não é para a morte. Eu confesso para vocês assim que no momento, sabe, irmão, eu senti realmente assim um baque muito forte, porque ninguém deseja estar com câncer, ninguém deseja estar com essa doença. Mas lá no fundo a gente se apega a uma fé, a gente se apega a acreditar realmente que nós temos que confiar em Jesus Cristo, que é aquele que veio na cruz e morreu por nós. E quando meu esposo chegou em casa, e eu pensei assim: agora eu vou abraçar ele, vou chorar como mulher, como frágil, mas ele me abraçou e ele me confortou, e ele disse: essa doença não é para a morte. E ali naquele momento nós oramos ao Senhor e confiamos tudo aos cuidados do Senhor, e ali começou um agir de Deus novamente na minha vida. A minha alma precisava ser tratada. E dentro de pouco tempo, muitas coisas aconteceram. Se eu fosse contar assim, tudo que aconteceu em 3 meses, seria pouco tempo o que eu tenho para contar para vocês, assim, do que Deus trabalhou na minha vida, do que eu tive que ser curada para que realmente esse câncer realmente tivesse desaparecido, para que esse câncer realmente tivesse sido extraído da minha cabeça e eu tivesse visto realmente o agir de Deus. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, você está com câncer, abre-se, mesmo tu nascendo num lar cristão, tu estando 20 anos no ministério, com teu esposo, cuidando de igreja, foi aquilo que eu te disse, ninguém quer receber esse diagnóstico. Naquele momento eu passei para o outro lado, que nem a irmã Luciane também contou,
de sempre dar força para os outros, sempre animar os outros, sempre falar, olha, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, orar por pessoas, ungir e a pessoa depois vir contar o milagre, dizer, olha, Jesus me curou, a minha criança não dormia à noite, o Senhor orou e agora ela dorme, e aí daqui um pouco eu ter que chegar em casa também e aquela fé também ter que ser usada e ter que ter essa fé para com a minha esposa. Confesso que a gente fica um pouco estremecido, abalado, não abalado sim, mas confiando. Inclusive, num momento eu disse para ela cantando, eu sou péssimo, eu não canto nada, então, mas ela me questionando, ela pediu para chorar, ela disse assim, eu só quero chorar, eu quero chorar um pouco, eu quero chorar, porque a gente se colocou na posição de muito forte, até porque nós pregamos o nosso Jesus, que Ele é poderoso, e daqui um pouco nós nos encontramos na mesma situação, e aí eu disse para ela que assim, uma frase bem curta da canção, que Deus, a Ele seja toda a glória, a Deus seja toda a glória, e era isso que eu tentava sempre passar para ela, a Deus toda a glória. Porque é muito fácil aconselhar uma pessoa a chegar, confia no Senhor, confia em Deus. Agora, quando você está deste lado de cá, é outra situação. E é um agir de Deus na nossa vida e também o que Deus tem a tratar com as pessoas que nos envolve, sabe? E tudo aquilo que eu mais temia, eu sempre tive medo de ter câncer. Sempre tive medo de ter. Por vários diagnósticos que eu tive, eu sempre tive medo de ter câncer. E aquilo que eu mais temia me sobreveio, aconteceu comigo. Mas Deus falava comigo em cada momento que no dia que o coral se apresentou, já no ano de 2018, eu já sabia o diagnóstico. O dia que eu contei para minhas filhas, eu tive uma calma muito grande, o Senhor veio me tranquilizando, a tranquilizar as nossas filhas, a elas confiarem em Deus. Minhas filhas cresceram espiritualmente com tudo que nós passamos. E no dia que eu regia o coral, no dia 5 de maio, a cirurgia ainda não estava marcada, e eu estava caminhando na rua, indo no salão arrumar o cabelo, porque à noite nós iríamos cantar, e eu conversava com o Senhor e pedindo graça naquele momento que Deus não deixasse eu chorar à noite, porque nós iríamos cantar aquele louvor Jó, como pode ainda o adorar. Eu tinha ensaiado esse hino com as irmãs. E durante os ensaios tinha sido uma glória tremenda aquele louvor. E nós chorávamos muito. E eu não imaginava a proporção que tomaria o meu pedido de oração. Quando foi em março, numa convenção de pastores, eu não ia pedir oração, eu ia lutar sozinha. E eu fui chamada para cantar numa convenção de pastores. E de repente eu olho a plateia assim, mais ou menos umas 400 mulheres, esposas de pastores. E o Espírito Santo diz assim para mim, por que tu vai lutar sozinha? Se tu tem mulheres de Deus, tu tem mulheres aí, ó, guerreiras, que podem te ajudar nessa luta. Tu não está sozinha. E de repente eu estava simplesmente pedindo oração para elas. E esse pedido de oração tomou uma proporção tão grande, que o Brasil inteiro orou por mim. Eu recebia mensagens do Recife. Irmã Lu, estamos aqui no Recife, no círculo de oração, orando por ti. Creia no Senhor. Então, quando eu estava triste, eu recebi uma mensagem do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul inteiro,
orando por mim. E eu não imaginava que tomaria essa proporção. Passamos por esse momento e foi muito rápido, nós não tivemos muito tempo de pensar, mas ao mesmo tempo dizíamos, vamos enfrentar sozinho, como ela contou, mas descobrimos que no reino de Deus, a unidade ela faz a diferença, a unidade. Para Deus, isso realmente move o coração de Deus, quando há esta unidade. E quando foi revelado, houve essa unidade. As pessoas começaram a orar, e nós começamos fizemos campanha de oração, pedido de oração e intercedendo. E teve uma convenção aqui em Bento Gonçalves e os pastores, os nossos amigos, eles estavam aqui e vieram na nossa casa. E aí eles dobravam o joelho no quarto onde ela estava e oravam, e aquilo foi fortalecendo a nossa fé e nós crendo que realmente Deus estava no controle. Porque quando eu estava indo naquela rua e conversando com o Senhor, naquele dia que o coral ia cantar, e eu fiz essa pergunta: Senhor, qual é o teu propósito para tudo isso na minha vida? E antes de eu esperar a resposta de Deus para que Ele me respondesse, eu já fiz outra pergunta: Senhor, eu vou morrer? E comecei a chorar na rua. E de repente para uma Kombi, sai um monte de crianças e o motorista começa a cantar: este problema pro teu Deus é nada. Eu nem conhecia essa canção. E o homem cantava tão desafinado que eu não consigo nem cantar este louvor. E eu novamente pergunto: Senhor, tu está falando comigo? E ele diz: este problema pro teu Deus é nada. Eu dei mais um passo: é tu que está falando comigo, Senhor? E ele diz: esse problema pro teu Deus é nada. Nós temos Jesus ao nosso lado. É só Ele. E junto dele, né, nós temos a Igreja do Senhor. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que veio, né, para que nós pudéssemos suportar as lutas. Ele veio, morreu por nós, levou as nossas dores e prometeu o Consolador. E quando Ele prometeu esse Consolador, né, eu creio que Ele envia essas pessoas a parar no caminho e dizer que esse problema para o nosso Deus não era nada. Fiz um novo exame, uma ressonância com contraste, então logo após, no dia 7 eu fiz a consulta, no dia 10 de março eu já fiz uma ressonância com contraste, onde realmente ficou diagnosticado, né, que era realmente um tumor, né? E logo em seguida eles já marcaram a cirurgia para o dia 9 de maio. No dia 9 de maio eu já estava entrando no hospital para ser retirado este tumor, né? Quando o médico operou, ele chamou meu esposo, né, e disse que o tumor ele já tinha crescido do tamanho que estava no primeiro exame, né? Ele já tinha aumentado. Ele já não estava mais só no osso, já tinha comido uma parte da minha meninge, e se levasse mais alguns dias já estaria comendo uma parte do meu cérebro, né? Preparou meu esposo, né? Disse que era um câncer maligno e que a luta seria grande para mim. No dia da cirurgia, eu entrei na sala de cirurgia e eu sempre pedi assim para o Senhor que eu queria que tivesse pelo menos um das pessoas que tivesse ali que fosse dos nossos, né? E
eu não conhecia ninguém das pessoas que estavam ali dentro daquela sala. E quando o doutor entrou, o doutor que me operou, o doutor Cássio, ele entrou e disse: e aí, guria, tudo certo? Vamos lá enfrentar essa? Tá tudo certo contigo? Eu disse: tá tudo certo. E eu estava sentada ainda na maca, aí ele chegou perto de mim e botou a mão no meu ombro, e eu peguei uma mão dele e fiz assim, peguei a outra mão dele e disse: doutor Cássio, de agora em diante é o meu Deus que vai operar através das suas mãos. Eu creio que é o meu Jesus que vai operar. Mais tarde eu fico sabendo que ele é um médico ateu. Ele sai da sala e fala umas palavras que eu fico sabendo no outro dia. Quando eu acordo no outro dia, eu recebo uma visita de uma enfermeira. E ela chegou na sala e disse assim: irmã Lu, paz do Senhor. Eu meia dormindo: paz, irmã. Eu vim aqui te contar uma coisa que aconteceu ontem durante a tua cirurgia. E eu disse: tu estava lá? Tava. Daí eu falei: desculpa, eu não te conheço. Ela disse: não, você não me conhece, irmã. Eu sou filha da irmã Lidanir, mas eu preciso te contar isso, porque você fez uma coisa ontem que eu nunca tive coragem de fazer. Quando você chegou na sala e abençoou todos nós naquela sala, e quando a senhora pegou a mão daquele médico e fez aquilo, eu não acreditei o que a irmã disse para aquele médico. Ele ficou desnorteado, porque ele é ateu. E quando a senhora dormiu, ele saiu da sala e voltou. E ele disse assim: olha aqui, pessoal, vocês arrumem toda essa sala direitinho, porque não pode sair nada de errado nessa cirurgia. E podem deixar Jesus nessa sala. Aí então, irmã Lu, eu tive coragem e disse pro doutor Cássio: mas Jesus foi o primeiro que entrou nessa sala. Então eu vi assim que através da minha vida, aquela enfermeira, ela pôde dizer que ela também tinha a mesma fé minha, né? Então ali o médico já pôde ver o agir de Deus, né? E também depois, quando ele não conseguia explicar para nós, quando ele recebeu o segundo diagnóstico, o primeiro ele recebeu que era um câncer maligno, nos chamou, nos disse: vamos fazer outros exames para ver aonde é que está mais instalado, porque quando o câncer está no osso é porque já está em mais parte do corpo, né? E eu fiz vários exames e não aparecia, e eles me reviravam de dentro para fora, de fora para dentro. E ele pediu um exame, então, daquela parte aonde ele tirou. E veio o exame e ele não achava nada ali. E ele nos chamou. E ele queria que eu fizesse mais um tipo de exame. Aí eu perguntei para ele: doutor Cássio, por que o senhor quer mais esse exame? E ele disse assim: porque eu tenho um laudo aqui que me diz que tu tem câncer, agora aqui eu tenho um que não está conclusivo. Então eu preciso de mais um para entender o que está acontecendo. Aí foi aonde eu entrei e disse para ele: mas o senhor não acredita em Jesus? O senhor não acredita que Jesus faz milagre? Aí ele: sim, eu acredito, por isso que eu opero. Mas ele não olhava para nós. Aí eu disse: o senhor lembra quando eu disse para o senhor lá na sala de cirurgia que quem ia me operar era o meu Deus através das suas mãos? Aí nesse momento eu comecei a chorar, a agradecer a Deus. Então o meu esposo tomou a palavra e explicou para ele que ele não ia conseguir nunca explicar o que estava acontecendo comigo, porque milagre não se explica. O que Deus faz na vida de um crente, daquele que crê em Jesus, nenhum médico explica. Mas o mais importante disso tudo foi quando o médico, ele disse assim: olha, o diagnóstico que eu dei agora com o exame patológico que foi feito, estava errado. Daí eu disse para ele: doutor, na Bíblia tem um fato, um momento que aconteceu
Eu não sei se o senhor conhece a Bíblia, mas Deus, ele muda o diagnóstico. Ele permite, porque o rei Ezequias veio sobre ele uma doença que era para a morte. A Bíblia diz que era para a morte. Mas Deus mudou aquele diagnóstico, assim como ele vai mudar na vida da irmã Luciane. O tumor que ele tirou, ele mesmo disse para mim, nas palavras dele, ele disse assim: seu Mateus, é um câncer maligno galopante, pois do primeiro momento que foi descoberto, ele tinha aumentado 3 centímetros, isso foi um mês depois do primeiro exame, um mês depois, quando ele abriu para extrair aquilo ali, estava 3 centímetros maior e já tinha atingido a membrana que cobre o cérebro. Então ele já tinha ultrapassado, inclusive ele teve que fazer uma reconstituição dessa membrana, aonde o câncer já tinha comido, ele destruiu o osso. Dá para ver nitidamente no exame. E o médico, ele não conseguia explicar. Aí foi quando eu disse para ele: doutor, o senhor não se preocupa, se o senhor conseguir explicar isso aqui, não vai ser milagre. Daí não foi milagre, se o senhor conseguir explicar. Daí ele olhou para mim e para a irmã Luciane. Eu disse: como o senhor não consegue explicar, é exatamente o que nós precisávamos ouvir, porque milagre não se explica, e uma cirurgia bem feita, ela se explica. E ele começou a prestar atenção naquilo que nós falava para ele, né? Que milagre não se explica, mas tudo que teve que ter um trabalhar de Deus na minha vida para que eu acreditasse, para que eu cresce realmente que Deus faz as coisas impossíveis. Deus, ele move tantas coisas em nossas vidas assim que a gente muitas vezes deixa de acreditar, mas quando a gente faz uma entrega realmente sincera do nosso coração, as coisas voltam a acontecer na nossa vida. Depois da cirurgia, como é que foi a sua recuperação, né? Voltou à vida normal? Teve alguma sequela? Nenhuma sequela. Vida normal. Tenho a falta do osso aqui, né? Eu tenho que fazer a reposição, fazer o cimento ósseo, né? Tem que passar um ano, né? Que está completando agora, dia 9 de maio, né? Fazer uma nova cirurgia para colocar o cimento ósseo, mas isso não seria necessário. Mas como é uma parte muito delicada, né? Que é o cérebro ficar frágil ali, né? Então a gente achou melhor colocar ali o cimento ósseo, né? Para repor. Mas não tive sequela nenhuma, não precisei fazer quimioterapia, não precisei fazer radioterapia, nenhum tipo de tratamento pós-cirúrgico. Em 3 dias eu já estava em casa, me recuperando bem tranquila. Para eu viver uma experiência intensa com ele, mas eu nunca imaginava que seria dessa maneira. Quando a gente ora e pede assim: Senhor, nos dê estratégia para falar do teu amor, nos dê oportunidade de falar do plano de salvação, a gente não imagina que seria desse modo, porque a gente tem tantas oportunidades de falar do amor de Jesus que a gente se acovarda. Agora, quando vem esse momento, como eu passei agora, que eu não quero nunca parar de falar. Eu disse: Senhor, isso que tu me deste uma nova chance. Eu digo sempre que isso foi uma nova oportunidade, é uma nova chance de vida, e eu não quero nunca deixar de falar. Aonde eu vou, eu sempre estou testemunhando e testificando. Você acredita em milagre? A pessoa fica me olhando. Eu estou aqui. Quer tocar no milagre? Eu sou um milagre vivo. E eu já pego a mão da pessoa e já vou colocando na minha cabeça. Está aqui, ó. Eu sou um milagre de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus existe. Ele é o médico dos médicos. Nós sempre às vezes falamos assim, que Deus possa continuar nos abençoando. O que eu acho que não é assim que deve ser dito. Porque Ele pode, Ele é poderoso para isso e para muito mais. Agora, nós sim
que nós possamos continuar sendo fiéis. Fiéis porque Ele é fiel. E eu não quero nunca na minha vida, não quero que passe um dia na minha vida, que não passe uma pessoa e eu não venha testemunhar e testificar. Seja no nosso meio, mesmo crente, no mesmo meio cristão, eu quero estar testemunhando. Porque muitas pessoas, estando assim, quantos anos cristão, ali na igreja, estão desacreditados. Porque não vê milagre acontecendo. Que acham que o nosso Jesus é aquele Jesus, o nosso Jesus aquele do passado. Não, ele é o mesmo. Mas por que ele deixou de operar milagres lá do passado e não opera agora? Porque as pessoas não buscam. As pessoas não se entregam totalmente. Aí eu digo assim, ó, Deus ele não coloca doença em nós. Não, jamais. Jamais ele vai colocar doença numa pessoa, mas ele cura. Quem é que coloca a doença? É nós mesmos. Porque ele disse, cuida do templo do Espírito Santo, né? Ele manda nós cuidar. E quem é que estraga o templo do Espírito Santo? Nós mesmos, né? Com a nossa má alimentação, nosso sedentarismo, né? Mas ele vem com a sua infinita misericórdia, né, sua graça sobre a nossa vida e nos cura, nos abençoa e nos faz milagre. E aqui hoje eu estou, né, podendo contar. E eu não quero nunca esquecer o que Deus fez na minha vida. Jamais.